Salve, salve, povo lindo, povo inteligente. Eu estou começando uma série para falar de livros e poemas. Livros que marcaram a minha infância, minha adolescência, livros que marcam até hoje. E também por que eu gosto de ler, eu gosto do livro e porque me tornei poeta. Hoje eu quero falar do livro Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Bom, esse livro é muito importante porque quando eu era adolescente, 17, 18, 19 anos, eu não lembro muito bem, no fundo eu achava que eu era um cara estranho, meio esquisito, por gostar de literatura, morando na periferia de São Paulo, no extremo sul, região do Chácara Santana, Jardim Guarujá, Jardim São Luís, Parque Santo Antônio, Jardim Letícia, região do Jardim Ângela, região do Campo Limpo. Porque naquela época não eram todos os meus amigos e amigas que gostavam tanto de literatura, ou pouco. Eu era tipo aquele amigo gangorra. Quando eu sentava, algumas pessoas levantavam. Já vem aquele cara falar de livros. E para quem gosta de livros sabe que, além da solidão, uma das piores é a solidão dos livros. Quando você lê um livro e não tem com quem comentar. E aí eu lembro que eu achava esquisito por conta disso, por gostar mesmo de literatura, sofrer com os personagens. Eu gostava de pegar ônibus justamente para sentar no banco e ir lendo. É a lembrança que eu tenho do ônibus, porque naquela época os ônibus andavam todos lotados, ainda andam, mas naquela época era muito pior. E eu tinha sempre um livro e o caminho era muito melhor para chegar até o trabalho. E quando eu li Dom Quixote, eu chapei porque eu entendi que o problema do mundo não era comigo. Eu não tinha problema algum, quem tinha problema era o mundo. E se o mundo tinha um problema, esse problema não era meu. Então acho que resolveu muita coisa, assim. Eu descobri que era um sonhador. Assim como Dom Quixote na história, eu também era um sonhador. Também enfrentava moinhos de vento, achando que era dragão. Então eu acho que a literatura tem esse poder de nos fazer entender quem nós somos e de se colocar no mundo. E que a gente não se encaixa, não é nenhum problema não se encaixar. E talvez a gente não se encaixa porque justamente a gente está precisando de literatura. A literatura faz com que a gente entenda por que a gente não se encaixa. E depois desse livro eu nunca mais me encaixei. Vieram outros livros e tantos outros, mas aí são outras histórias que eu quero contar aqui. Eu só queria dizer que esse livro, ele foi muito importante na minha vida. E às vezes, de repente, a gente está assim meio sem rumo, meio triste, cheio de angústia. Talvez seja a falta de um livro. E talvez um livro ajude a nos entender quem nós somos e quem os outros são. Quem os outros são. E não tem problema nenhum ser quem você é. Firmeza? Por isso que eu acho que quem lê enxerga melhor. A dica de hoje é Dom Quixote. Essa história desse sonhador, essa história universal que eu trouxe para a minha vida. Eu tenho até uma tatuagem em homenagem ao Dom Quixote. E aí eu queria saber qual é o livro que marcou a sua vida. Esse é um deles. Talvez o primeiro. Mas depois eu vou falar sobre outros livros. É só o primeiro da série. Tá bom? Leia, que ler é da hora. Dom Quixote de la Mancha, Miguel de Cervantes, é a dica. Firmeza? Não esqueça, ler é da hora.